Como vimos no início do vídeo anterior, Picasso chamou muita atenção desde o início de sua carreira. Ainda criança, ele foi educado no ofício das artes por seu pai, que era um professor de belas artes e artista de pouco renome. Além da educação que teve em casa, também teve a oportunidade de estudar artes nos locais em que seu pai lecionara. Por esses fatores, Picasso já gozava de profundo conhecimento técnico e experiência no que se refere às artes plásticas. No ano de 1897, o pai de Picasso chegou à conclusão de que deveria investir seriamente na carreira de artista do filho. Então, enviou o rapaz de 16 anos para Madrid e matriculou-o na Academia de San Fernando, que tinha grande renome. Mas o jovem Picasso já não se interessava mais pela postura conservadora da academia, que ele já dominava completamente. E agora vamos ver qual foi o rumo que tomou sua carreira. Ainda que não tivesse focado na academia, sua estadia em Madrid foi bastante proveitosa. Passou um tempo considerável visitando o Museu do Prado e estudou diversos pintores, como El Greco. El Greco foi um pintor da escola maneirista, referência que perceberemos nas figuras alongadas que Picasso pintará em sua fase azul. O maneirismo foi uma escola que correu mais ou menos paralela ao Renascimento clássico, um assunto muito interessante para outro momento. Se quiser um vídeo falando de maneirismo, comenta aqui embaixo, vai que rola. Enfim. A vida de Picasso muda de figura quando vai para Paris e inicia sua primeira das grandes fases, fase azul, que dura, a grosso modo, de 1901 a 1904. O nome não é à toa, afinal esse foi um dos momentos complicados na vida do autor, que passou muitas dificuldades, tanto econômicas quanto emocionais. Tudo se inicia, em suas próprias palavras, após uma tragédia. Comecei a pintar em azul quando percebi que Casagemas havia morrido. Casagemas era um amigo próximo de Picasso que havia cometido suicídio em 1901. Portanto, o que marcou a fase azul foi sentimentos de solidão, melancolia e fragilidade, a retratação da precariedade, pobreza e doenças, pinturas monocromáticas restritas a tons de azul, com raras exceções de verde. E também rolaram umas pinturas do amigo que se matou, como é o caso do quadro alegórico La Vie, de 1903. Essa fase, ainda que marcante, foi bastante breve. Em 1904, inicia-se o período rosa. Aparentemente, a mudança de humor do artista se deve à alteração de sua situação econômica, pois foi nessa época que ele começou a ser notado. Não apenas as cores mudaram dos tons azuis para os tons alegres, rosas e laranjas, como também os elementos retratados foram alterados. Dos cantos escuros e tristes, foi para temas circenses e cheios de alerquins. Nessa época, Picasso conheceu a poeta boêmia Fernande Olivier, que se tornou sua amante e apareceu em diversos retratos do autor. Passou também a ser admirado pelos importantíssimos colecionadores de arte Léo e Gertrude Stein. No filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, a gente vê retratada essa relação de Picasso com Gertrude. Outra figura importante na vida de Picasso foi Amadeu Modigliani. Os dois artistas conviveram nos bares e cafés franceses e tiveram uma amizade bem conturbada. Picasso, inclusive, adquiriu vários quadros de Modigliani ao longo dos anos, entre eles A Garota de Cabelo Castanho. Chegou até a pintar um retrato do cara. Fora que houve uma influência mútua no que diz respeito à arte africana, que ambos passaram a admirar e usar como referência. Essa amizade foi retratada no filme Modigliani, A Paixão pela Vida, que eu recomendo fortemente porque é um baita filmão. E se vocês quiserem vídeo sobre Modigliani também, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em fazer a pesquisa e escrever esse roteiro. Voltando à influência africana, em 1907, Picasso encerra sua fase rosa e passa por um momento muito voltado a essa influência. Isso rolou mais ou menos um ano depois da morte de Cézanne, artista pós-impressionista e importantíssimo. E bom, você já sabe, né? Se você quiser que a gente fale sobre Cézanne, comenta aqui embaixo, blá 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 blá. Nessa época, as esculturas de origem africana tornaram-se muito populares na Europa. Na França, mais especificamente, Matisse, Picasso e amigos da Escola de Paris passaram a estilizar a figura humana, misturando Cézanne a Gauguin com formas africanas. Uma brisa, né? Bom, foi nesse período que Picasso pintou sua primeira obra-prima, Les Demoiselles d'Avignon. Esse quadro foi pintado em 1907 em seu atelier em Montmartre, em Paris. Percebam que sempre que falam de Picasso, falam de cubismo. Entretanto, não falamos absolutamente nada de cubismo até agora. Enfim, esse quadro é o tal precursor do tal cubismo. Mas na época, muitos consideraram o quadro absolutamente odioso. Avignon é uma cidade na França, mas não é a essa cidade que se refere a obra, e sim a uma rua cujo nome era Avignon, que ficava num bairro de fama bem ruim lá em Barcelona. A cena retratada é a de 5 mulheres nuas em um bordel. Mas não foi o tema que chocou os críticos da época, e sim a estrutura visual que rompia com todas as leis de perspectiva, leis clássicas de beleza, proporções e integridade da forma humana. Ele reduz as figuras a fragmentos geométricos destruídos e espalhados por um quadro. Vale pontuar que,
Ainda que Picasso tenha sido o nome mais importante do cubismo, essa forma de arte foi desenvolvida junto com outro artista, que é o Georges Braque, e que provavelmente não vai fazer vídeo falando dele, mas enfim. Os cubistas emanciparam-se da realidade de suas representações, utilizaram diversos pontos de vista no mesmo plano, observando objetos de cima a baixo e lados na mesma representação. Essa que é provavelmente a característica mais marcante do movimento. Existem duas principais linhas dentro do cubismo. O cubismo analítico, que focava na destruição do observado e que foi a primeira forma desse movimento, e o cubismo sintético, também referido como cubismo de colagens. E tinha ainda menos apego com o objeto representado, focado nos aspectos decorativos das obras. Enfim, a fase cubista de Picasso durou lá seus 10 anos. Iniciou-se em 1909 e encerrou-se em 1919. Uma pequena observação antes de prosseguirmos. O cubismo é um movimento completo e complexo, então não exaustamos seus aspectos e importância nessa nossa breve explicação aqui. Retornando à vida de Pablo Picasso. Nessa altura do campeonato, ele já ficou bem famoso. Mas não parou por aí. Ele ainda se articulou em diversos estilos e mídias. Inclusive, ainda vai pintar um dos quadros mais importantes de sua carreira, a Guernica. Mas isso, meus queridos e queridas, é assunto para outro vídeo. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Se tem alguma sugestão, algum artista que você gosta, alguma coisa do tipo, pode mandar para o nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br. Ou então, se você quiser nos ajudar de uma forma um pouco mais direta, nós temos um crowdfunding que chama apoia.se/canalrevisão e que ajuda, parece pequena, mas muda bastante pra gente. Bom, é isso, é nóis.